Atenção, pessoal! Pare tudo o que você está fazendo agora. Este é um momento crucial para o futuro da tecnologia e da geopolítica global, e você precisa estar por dentro. Não é apenas sobre um novo software, é sobre o poder, a influência e o controle do futuro digital. Se você se importa com o futuro da inteligência artificial, com a disputa de poder entre as maiores nações do mundo, e com o impacto que isso terá na sua vida, na sua privacidade, na sua economia e na segurança global, você precisa assistir a este vídeo até o final. Não perca um segundo sequer. Cada palavra aqui é vital para entender o que está em jogo. Antes de mergulharmos fundo nesta análise explosiva, eu preciso da sua ajuda para que esta informação chegue a mais pessoas. Este conteúdo é de extrema importância e o algoritmo precisa da sua força. Por favor, deixe seu like agora mesmo. É super importante para o algoritmo do YouTube. Quanto mais likes, mais pessoas serão alertadas sobre esta revolução silenciosa. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo como este, que desvenda os bastidores do poder tecnológico. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo. O que é DeepSeek? DeepSeek é o nome de uma startup de inteligência artificial e, simultaneamente, o nome de seus modelos de linguagem avançados, que emergiram do cenário tecnológico chinês com uma velocidade e uma capacidade que capturaram a atenção global de forma avassaladora. Lançada oficialmente em janeiro de 2025, a DeepSeek rapidamente se posicionou como um concorrente direto e formidável para modelos ocidentais já estabelecidos, como o ChatGPT da OpenAI. A empresa, sediada em Hangzhou, na China, tem como objetivo principal democratizar o acesso à inteligência artificial de ponta, oferecendo seus modelos de forma gratuita e, em muitos casos, com código aberto. Essa abordagem contrasta significativamente com a estratégia de muitas empresas de IA ocidentais, que frequentemente monetizam seus modelos através de assinaturas, licenças de uso ou acesso restrito a APIs pagas. A filosofia por trás da DeepSeek parece ser a de construir uma base de usuários massiva e fomentar um ecossistema de desenvolvimento aberto e colaborativo, o que pode acelerar a inovação e a adoção de suas tecnologias em escala global de uma maneira sem precedentes. A DeepSeek não é apenas um modelo de linguagem genérico, é um ecossistema em crescimento que inclui diferentes versões de seus modelos, como o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3, cada um otimizado para diferentes tarefas, níveis de complexidade e requisitos de hardware. Sua ascensão representa um marco importante na corrida global pela supremacia em inteligência artificial, desafiando a percepção de que a inovação mais disruptiva em IA viria exclusivamente do Ocidente. A capacidade da DeepSeek de oferecer desempenho de ponta a um custo significativamente menor e com maior eficiência energética é um dos pilares de sua estratégia e um dos principais motivos de sua crescente influência e, consequentemente, da profunda preocupação que gera em outras potências tecnológicas, especialmente nos Estados Unidos. A empresa tem demonstrado um foco notável em otimização de recursos, o que lhe permite operar com menos hardware e energia, um fator crucial em um cenário de restrições de chips e custos crescentes de infraestrutura e computação. Este modelo de negócio e desenvolvimento não apenas atrai usuários e desenvolvedores que buscam soluções acessíveis, mas também posiciona a DeepSeek como um player estratégico em um mundo cada vez mais dependente de soluções de IA eficientes, escaláveis e acessíveis. A sua natureza open source, em particular, permite que desenvolvedores de todo o mundo inspecionem, modifiquem e melhorem o código-fonte, criando uma comunidade vibrante de colaboradores e acelerando o ciclo de inovação de forma exponencial. Isso também significa que a tecnologia pode ser adaptada para uma vasta gama de aplicações e contextos, desde pequenas startups e projetos acadêmicos até grandes corporações e governos, sem as barreiras de custo que muitas vezes acompanham as soluções proprietárias e fechadas. A DeepSeek, portanto, não é apenas um produto de software.
é uma manifestação tangível de uma estratégia tecnológica mais ampla da China para competir e, potencialmente, superar seus rivais ocidentais no campo da inteligência artificial. A sua rápida evolução e a sua capacidade de rivalizar com os modelos mais avançados do mundo, apesar de um investimento inicial aparentemente menor e de restrições de hardware, sugerem uma abordagem altamente eficaz, inovadora e resiliente para o desenvolvimento de IA. Essa combinação de eficiência, acessibilidade e desempenho de ponta são as chaves para entender por que a DeepSeek está se tornando um nome tão proeminente e, para alguns, tão preocupante no cenário global de IA, redefinindo as expectativas e os parâmetros da competição tecnológica. Quem criou DeepSeek? A DeepSeek foi criada por uma equipe de pesquisadores e engenheiros altamente qualificados, com raízes profundas e bem estabelecidas no ecossistema tecnológico chinês. Embora a startup em si seja relativamente nova, tendo sido lançada em janeiro de 2025, a expertise por trás dela é vasta e vem de instituições de pesquisa de ponta, universidades de prestígio e empresas de tecnologia renomadas na China. A empresa está sediada em Hangzhou, uma cidade que se tornou um polo de inovação tecnológica de destaque na China, abrigando gigantes como o Alibaba e outras empresas de tecnologia de rápido crescimento. A identidade exata dos fundadores e da equipe principal é frequentemente mantida, com um certo grau de discrição, uma prática comum em startups chinesas que operam em setores estratégicos e de alta sensibilidade tecnológica. No entanto, sabe-se que a equipe é composta por talentos que trabalharam em projetos de IA de grande escala e que possuem um profundo conhecimento em aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, otimização de hardware e engenharia de software. O desenvolvimento da DeepSeek não é um esforço isolado ou um projeto de garagem. É, na verdade, parte de uma iniciativa mais ampla e coordenada da China para se tornar uma líder global em inteligência artificial até 2030. O governo chinês tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de IA, incentivando universidades, centros de pesquisa estatais e empresas privadas a inovar e a competir de forma agressiva com as potências ocidentais. A DeepSeek, portanto, pode ser vista como um produto desse ambiente de apoio governamental e investimento estratégico, beneficiando-se de um ecossistema que prioriza o avanço tecnológico, a autossuficiência em áreas críticas como a IA e a formação de talentos de alto nível. A capacidade da equipe de desenvolver modelos tão sofisticados, com um custo de treinamento relativamente baixo, sugere uma abordagem altamente eficiente e talvez uma reavaliação fundamental dos métodos tradicionais de desenvolvimento de IA. Eles podem ter otimizado algoritmos de forma inovadora, utilizado conjuntos de dados de forma mais inteligente e curada, ou explorado arquiteturas de modelo que exigem significativamente menos recursos computacionais e hardware de ponta. Essa eficiência é um testemunho da engenhosidade e do talento dos desenvolvedores chineses, que estão encontrando maneiras criativas de contornar as limitações impostas por sanções tecnológicas e pela escassez de chips de alta performance, transformando desafios em oportunidades de inovação. A criação da DeepSeek não é apenas um feito técnico impressionante, mas também um movimento estratégico que demonstra a resiliência, a determinação e a capacidade de adaptação da China em sua busca implacável pela liderança em IA. A equipe por trás da DeepSeek representa uma nova geração de inovadores chineses que estão prontos para desafiar o status quo tecnológico global e redefinir os padrões da indústria de inteligência artificial. A sua origem em um ambiente de intensa competição interna e forte apoio governamental lhes confere uma vantagem única, permitindo-lhes focar em inovação e escalabilidade sem as mesmas pressões de mercado de curto prazo que algumas de suas contrapartes ocidentais enfrentam. A colaboração estreita entre a academia e a indústria na China também desempenha um papel crucial, com talentos de universidades de prestígio e laboratórios de pesquisa de ponta contribuindo para o desenvolvimento de projetos ambiciosos como o DeepSeek. Essa sinergia acelera o processo de pesquisa e desenvolvimento,
transformando descobertas científicas em produtos e serviços tangíveis em um ritmo acelerado. A DeepSeek, em essência, é o resultado de um esforço coordenado, de um investimento estratégico em capital humano e tecnológico e de uma visão de longo prazo, refletindo a ambição da China de ser uma força dominante e autossuficiente na próxima era da inteligência artificial. Por que assusta os Irufmesuiwa? A ascensão meteórica da DeepSeek e suas capacidades notáveis geram uma profunda e multifacetada preocupação nos Estados Unidos por uma série de razões interligadas que tocam em aspectos tecnológicos, econômicos, geopolíticos e, crucialmente, de segurança nacional. Em primeiro lugar, a DeepSeek representa um desafio direto e inegável à hegemonia tecnológica americana, especialmente no campo da inteligência artificial, onde os Elafricera têm desfrutado de uma liderança incontestável e confortável por muitos anos. A ideia de que uma empresa chinesa pode desenvolver modelos de IA de ponta, comparáveis ou até superiores aos modelos ocidentais em certas métricas de desempenho, e fazê-lo com uma fração do custo e dos recursos tradicionalmente necessários, é profundamente alarmante para Washington. Isso sugere que as sanções e restrições impostas pelos Ipopuru para frear o avanço tecnológico chinês podem não estar sendo tão eficazes quanto o esperado, ou que a China está encontrando maneiras inovadoras e resilientes de contorná-las, o que é um cenário preocupante para os estrategistas americanos. A eficiência da DeepSeek em termos de custo de treinamento e requisitos de hardware é particularmente preocupante para o Departamento de Comércio e o Pentágono. Se a China pode produzir IA de alta qualidade sem depender dos chips mais avançados e caros, como os da NVIDIA, isso mina a estratégia americana de controlar o acesso a essa tecnologia crítica como uma alavanca de poder. Isso significa que a China pode continuar a avançar em IA, mesmo sob pressão de sanções, e potencialmente democratizar o acesso a essa tecnologia para outros países que também enfrentam restrições ou buscam alternativas aos produtos ocidentais, o que expande a influência chinesa. Além disso, a natureza open source e gratuita da DeepSeek permite uma rápida e massiva adoção em escala global, especialmente em países em desenvolvimento ou em nações que buscam reduzir sua dependência tecnológica dos EUA e de seus aliados. Isso pode expandir a esfera de influência tecnológica da China de forma exponencial, criando um ecossistema de IA dominado por padrões, tecnologias e potencialmente valores chineses, o que tem implicações geopolíticas significativas e de longo alcance. Os Ipopuru temem que essa disseminação tecnológica possa ser usada para fins de vigilância em massa, coleta de dados sensíveis em escala global ou para promover narrativas alinhadas aos interesses chineses, especialmente em regimes autoritários ou em países com relações tensas com o Ocidente, minando a influência democrática. A segurança nacional é, sem dúvida, a preocupação primordial. A possibilidade de que os modelos de IA chineses possam conter backdoors ocultos ou vulnerabilidades intencionais que permitam ao governo chinês acessar dados sensíveis, manipular informações ou até mesmo desabilitar sistemas críticos é um risco que os EUA não estão dispostos a correr. A dependência de tecnologia chinesa em setores críticos, como defesa, infraestrutura energética, telecomunicações ou agências de inteligência, é vista como uma ameaça existencial à soberania e à segurança do Estado. A DeepSeek, portanto, não é apenas um produto de software avançado. É um símbolo tangível da crescente capacidade tecnológica da China e um lembrete contundente de que a corrida pela supremacia em IA é uma competição de soma zero, onde a vitória de um lado pode significar a perda estratégica do outro. A preocupação americana é multifacetada, abrangendo desde a perda de vantagem competitiva e a erosão da liderança tecnológica até os riscos diretos à segurança cibernética e à privacidade de dados em um mundo cada vez mais interconectado e impulsionado pela inteligência artificial. A capacidade da China de inovar rapidamente e de forma eficiente mesmo sob sanções força os Icitara a reavaliar suas estratégias
e a buscar novas formas de manter sua vantagem, o que intensifica ainda mais a guerra tecnológica entre as duas superpotências. A DeepSeek, nesse contexto, é um catalisador que acelera essa rivalidade e força um ajuste de contas sobre o futuro da inteligência artificial e seu papel no poder global. Capacidades do DeepSeek. As capacidades do DeepSeek são o cerne de sua ascensão meteórica e o motivo pelo qual ele se tornou um player tão significativo e disruptivo no cenário global de IA. Seus modelos, como o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3, foram projetados para serem altamente eficientes, versáteis e robustos, com um desempenho que, em muitas métricas e benchmarks, se compara favoravelmente aos modelos ocidentais mais avançados, como o ChatGPT-4. Essa paridade de desempenho, alcançada com recursos aparentemente menores, é o que realmente chama a atenção e gera debate. Um dos pontos fortes mais notáveis e amplamente elogiados do DeepSeek é sua proficiência excepcional em codificação. Testes e benchmarks independentes, realizados por desenvolvedores e pesquisadores, mostraram que ele pode gerar código limpo, eficiente, otimizado e com menos erros do que muitos de seus concorrentes. Além disso, sua capacidade de depurar, refatorar e até mesmo sugerir melhorias em bases de código existentes o torna uma ferramenta extremamente valiosa para desenvolvedores e engenheiros de software, que podem usá-lo para acelerar o processo de desenvolvimento, melhorar a qualidade do código e aumentar a produtividade de suas equipes. Essa habilidade é crucial em um mundo cada vez mais dependente de software e desenvolvimento ágil. Além da codificação, o DeepSeek demonstra uma excelente capacidade em análise de dados e raciocínio lógico. Ele pode processar grandes volumes de informações estruturadas e não estruturadas, identificar padrões complexos, extrair insights relevantes e realizar inferências lógicas com alta acurácia e consistência. Essa habilidade é crucial para aplicações em pesquisa científica, análise financeira, inteligência de negócios, diagnóstico médico e muitas outras áreas que dependem da interpretação precisa e eficiente de dados complexos. Outra característica impressionante e que o diferencia de muitos concorrentes é sua capacidade de lidar com contexto longo. O DeepSeek pode processar e manter a coerência em janelas de contexto de até 128 mil tokens, o que é significativamente maior do que os 32.000 tokens oferecidos por muitas versões do ChatGPT. Isso significa que ele pode entender e gerar texto em conversas ou documentos muito mais longos, como livros inteiros, relatórios técnicos extensos ou longas discussões, mantendo a relevância, a continuidade do tópico e a coesão, o que é vital para tarefas complexas como sumarização de livros, análise de contratos jurídicos detalhados ou conversas estendidas e aprofundadas. A velocidade de processamento do DeepSeek também é um diferencial competitivo. Apesar de sua complexidade e da profundidade de suas capacidades, ele é projetado para ser rápido e responsivo, proporcionando uma experiência de usuário fluida e eficiente, minimizando latências e maximizando a produtividade. E, claro, o fato de ser completamente gratuito e, em muitos casos, open source, o torna acessível a uma vasta audiência global, democratizando o acesso a uma IA de ponta e fomentando a inovação em escala mundial. No entanto, é importante manter uma perspectiva equilibrada e notar que o DeepSeek também possui algumas áreas onde ainda pode ser superado por seus concorrentes ocidentais. Em termos de criatividade e escrita criativa, por exemplo, alguns usuários e especialistas relatam que o ChatGPT ainda oferece uma fluidez, originalidade e nuances estilísticas ligeiramente superiores. Embora o DeepSeek seja excelente em tarefas técnicas e lógicas, sua capacidade de gerar narrativas complexas, poesia artística ou prosa literária pode ser um pouco menos refinada ou inovadora. Além disso, como um modelo desenvolvido na China, o DeepSeek está sujeito às diretrizes e regulamentações do governo chinês, o que pode resultar em censura em tópicos considerados sensíveis ou politicamente carregados.
Isso levanta questões sobre a neutralidade e a imparcialidade de suas respostas em certas áreas, especialmente em contextos geopolíticos. A privacidade e a confiabilidade também são pontos de atenção, com preocupações sobre como os dados dos usuários são tratados e se o modelo pode ser manipulado para fins específicos. Apesar dessas ressalvas, as capacidades gerais do DeepSeek o posicionam como uma força disruptiva no campo da IA, capaz de competir em pé de igualdade com os líderes de mercado e de oferecer uma alternativa poderosa, eficiente e acessível para usuários e desenvolvedores em todo o mundo. Sua combinação de eficiência, poder e acessibilidade o torna um player a ser observado de perto e um catalisador de mudanças no cenário global de IA. Custo de desenvolvimento. O custo de desenvolvimento do DeepSeek é, sem dúvida, um dos fatores mais surpreendentes e, para os EUA, mais alarmantes e desconcertantes. Estima-se que o treinamento dos modelos mais avançados da DeepSeek tenha custado aproximadamente $6 milhões. Essa cifra contrasta drasticamente com os custos associados ao treinamento de modelos ocidentais de ponta, como o ChatGPT, que se estima ter custado mais de $100 milhões para suas versões mais avançadas. Essa diferença colossal, de aproximadamente 16 vezes menos, levanta questões fundamentais sobre a eficiência, a metodologia de desenvolvimento e a alocação de recursos em IA na China. A capacidade de alcançar um desempenho comparável ao de modelos que custaram ordens de magnitude a mais para serem treinados sugere que a equipe da DeepSeek pode ter descoberto maneiras inovadoras e altamente eficientes de otimizar o processo de treinamento. Isso pode incluir o uso de algoritmos de treinamento mais eficientes e menos intensivos em computação, a exploração de arquiteturas de modelo que exigem menos recursos computacionais para atingir a mesma performance, ou a utilização de conjuntos de dados de forma mais inteligente, curada e direcionada, maximizando o valor de cada dado. A otimização de recursos é uma área onde a China tem investido pesadamente, buscando maximizar o retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA, especialmente sob o prisma da autossuficiência. Para os israelitas, essa disparidade de custos é um sinal de alerta vermelho. Tradicionalmente, a liderança em IA tem sido associada a investimentos maciços em hardware de ponta, como os chips H100 da NVIDIA, e a grandes equipes de pesquisa com salários elevados. A DeepSeek demonstra que é possível alcançar resultados de elite sem seguir esse caminho de alto custo e alta dependência de hardware específico. Isso significa que a barreira de entrada para o desenvolvimento de IA de ponta pode estar diminuindo drasticamente, permitindo que mais players, incluindo nações com orçamentos de pesquisa mais limitados, entrem na corrida e se tornem competitivos. A implicação econômica é profunda e potencialmente disruptiva. Se a China pode desenvolver IA de alta qualidade a um custo tão baixo, isso pode desvalorizar os investimentos maciços feitos por empresas ocidentais em hardware e infraestrutura caros. Isso também pode levar a uma guerra de preços no mercado de IA, onde modelos gratuitos e eficientes como o DeepSeek podem pressionar os modelos pagos a reduzir drasticamente seus preços ou a oferecer um valor agregado muito maior e inquestionável para justificar o custo. Além disso, a eficiência de custo da DeepSeek pode ser uma vantagem estratégica crucial em um cenário de sanções. Ao não depender de chips de alta gama e ao otimizar o uso de recursos, a China pode continuar a avançar em IA, mesmo sob restrições de acesso a hardware avançado. Isso mina a eficácia das sanções americanas destinadas a frear o progresso tecnológico chinês, mostrando que a China tem uma capacidade de resiliência e adaptação maior do que o esperado. A capacidade de fazer mais com menos não é apenas uma vantagem econômica, mas também uma vantagem de resiliência, autossuficiência e soberania tecnológica. A DeepSeek, portanto, não é apenas um modelo de IA, é um modelo de desenvolvimento que desafia as premissas existentes sobre o custo e a viabilidade da inovação em inteligência artificial. Sua abordagem de baixo custo e alta eficiência é um testemunho da engenhosidade chinesa
e um fator que contribui significativamente para a profunda preocupação dos hemisférios com a crescente competitividade da China no campo da IA. Essa eficiência de custo não só permite à DeepSeek oferecer seus serviços gratuitamente, mas também a posiciona como um player disruptivo, capaz de redefinir as expectativas de mercado, as estratégias de investimento em IA globalmente e, em última instância, o equilíbrio de poder tecnológico. Eficiência tecnológica. A eficiência tecnológica da DeepSeek é um dos seus atributos mais impressionantes e, ao mesmo tempo, um dos principais motivos pelos quais ela se destaca e gera uma profunda preocupação nos Estados Unidos. Ao contrário de muitos modelos de IA ocidentais que dependem fortemente de chips de alta performance e extremamente caros, como os H100 da NVIDIA, a DeepSeek foi projetada e otimizada para operar de forma eficaz com hardware mais comum, acessível e, consequentemente, mais barato. Essa capacidade de não requerer chips de alta gama é uma vantagem estratégica crucial para a China, especialmente no contexto das sanções tecnológicas abrangentes impostas pelos EU. As sanções americanas visam limitar o acesso da China a semicondutores avançados, que são considerados essenciais para o treinamento e a operação de modelos de IA de ponta. Ao desenvolver uma IA que pode funcionar eficazmente com chips menos potentes e mais facilmente disponíveis, a DeepSeek contorna diretamente essas restrições, demonstrando a resiliência, a capacidade de inovação e a autossuficiência da engenharia chinesa. Isso significa que a China pode continuar a desenvolver e implantar IA avançada, sem ser totalmente paralisada pela falta de acesso a hardware específico e de última geração, o que era um objetivo central das sanções. Além da independência de chips caros, a DeepSeek também se destaca pelo seu significativamente menor consumo de energia. O treinamento e a operação de modelos de IA são processos notoriamente intensivos em energia, e a otimização nesse aspecto não só reduz os custos operacionais de forma substancial, mas também diminui a pegada ambiental da tecnologia, tornando-a mais sustentável. Essa eficiência energética é um benefício tanto econômico quanto ambiental, tornando a DeepSeek uma opção mais sustentável, escalável e acessível para uma gama mais ampla de usuários e organizações em todo o mundo. A capacidade de operar com menos recursos computacionais e energéticos tem implicações significativas para a adoção global, especialmente em regiões com infraestrutura limitada. Em muitos países em desenvolvimento, o acesso a hardware de ponta e a energia barata e estável é limitado ou inexistente. A DeepSeek, com sua eficiência, oferece uma solução de IA de alta qualidade que pode ser implementada em infraestruturas existentes, sem a necessidade de investimentos maciços em novos equipamentos caros e complexos. Isso democratiza o acesso à IA e permite que mais regiões e comunidades se beneficiem dessa tecnologia transformadora. Para os Isaiwa, essa eficiência tecnológica é um duplo golpe. Primeiro, ela mina a eficácia de suas sanções, mostrando que a China pode encontrar caminhos alternativos e inovadores para o avanço tecnológico, o que exige uma reavaliação da estratégia de contenção. Segundo, ela demonstra que a China não está apenas copiando ou adaptando tecnologias existentes, mas inovando de forma fundamental em áreas críticas como a otimização de recursos e a eficiência de hardware, o que pode dar-lhe uma vantagem competitiva a longo prazo e redefinir os parâmetros da competição. A eficiência da DeepSeek não é apenas uma questão técnica de engenharia, é uma declaração geopolítica poderosa. Ela mostra que a China está construindo sua própria infraestrutura de IA, menos dependente de tecnologias ocidentais, e que está fazendo isso de uma forma que é economicamente viável, globalmente acessível e resiliente a pressões externas. Essa autossuficiência e capacidade de inovação em eficiência são o que realmente assusta os ICEU, pois indicam que a China está se tornando uma força tecnológica independente e formidável, capaz de competir em seus próprios termos e de redefinir as regras do jogo no campo da inteligência artificial. A otimização de algoritmos e arquiteturas de modelo para funcionar com menos poder de processamento
é um feito de engenharia que não deve ser subestimado, e é um testemunho da profundidade do talento e da pesquisa em IA na China. Qualidade comparável ao ChatGPT. A qualidade dos modelos DeepSeek, especialmente o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3, tem sido um dos aspectos mais surpreendentes e, para os EWA, mais preocupantes e difíceis de digerir. Testes e benchmarks independentes, realizados por especialistas da indústria, bem como a experiência de usuários e desenvolvedores em todo o mundo, indicam que o desempenho da DeepSeek é, em muitos aspectos cruciais, comparável ao do ChatGPT-4, o modelo de ponta da OpenAI, que por muito tempo foi considerado o ápice da inteligência artificial generativa. Em algumas tarefas específicas e nichadas, a DeepSeek até demonstra uma notável superioridade, o que é um feito impressionante. Por exemplo, sua proficiência em codificação é frequentemente citada como um de seus maiores trunfos e um diferencial competitivo. Desenvolvedores que testaram o DeepSeek relatam que ele pode gerar código mais limpo, mais eficiente, mais otimizado e com menos erros do que outros modelos, além de ser excelente na depuração, refatoração e até mesmo na sugestão de melhorias em bases de código existentes. Essa capacidade é crucial em um mundo cada vez mais dependente de software, desenvolvimento ágil e automação de tarefas de programação. Além da codificação, a DeepSeek se destaca em tarefas que exigem raciocínio lógico complexo e análise de dados aprofundada. Sua habilidade de processar informações complexas, identificar padrões sutis, extrair insights relevantes e realizar inferências lógicas com alta acurácia e consistência a torna uma ferramenta poderosa para pesquisa científica, análise financeira, inteligência de negócios, diagnóstico médico e muitas outras áreas que dependem da interpretação precisa e eficiente de dados complexos e multifacetados. A capacidade de lidar com um contexto longo com janelas de até 128. C/0 tokens também contribui significativamente para sua qualidade geral e sua versatilidade, permitindo que ele mantenha a coerência e a relevância em interações e documentos extremamente extensos, algo que muitos modelos ainda lutam para fazer de forma consistente. Isso é vital para tarefas complexas, como sumarização de livros inteiros, análise de contratos jurídicos detalhados, redação de relatórios técnicos longos ou a manutenção de conversas estendidas e aprofundadas sem perder o fio da meada. Essa qualidade comparável é alarmante para os EWA, porque sugere que a China conseguiu fechar a lacuna tecnológica em IA de forma mais rápida, eficiente e resiliente do que se esperava. Por anos, a narrativa ocidental foi de que a China estava atrasada em IA, dependendo de copiar e adaptar tecnologias ocidentais. A DeepSeek desmente essa narrativa de forma contundente, mostrando que a China é capaz de inovar e produzir IA de ponta, em seus próprios termos, com abordagens originais e eficientes. A implicação é que a liderança tecnológica americana em IA não é mais garantida ou inquestionável. Se a China pode produzir modelos de IA de alta qualidade a um custo significativamente menor e com menos dependência de hardware avançado, isso muda fundamentalmente o panorama competitivo. As empresas americanas podem enfrentar uma concorrência mais acirrada, não apenas em termos de tecnologia e desempenho, mas também em termos de preço e acessibilidade, o que pode forçá-las a inovar ainda mais ou a reavaliar seus modelos de negócios. A qualidade da DeepSeek também tem implicações geopolíticas. Ela serve como um poderoso instrumento de soft power para a China, demonstrando sua capacidade de inovação e oferecendo uma alternativa viável e atraente aos produtos de IA ocidentais. Países que buscam reduzir sua dependência do EWA ou que têm relações tensas com o Ocidente podem se voltar para a DeepSeek, expandindo a influência tecnológica chinesa e criando um ecossistema de IA mais diversificado. No entanto, é importante manter uma perspectiva equilibrada. Embora a DeepSeek seja comparável em muitas áreas, ela ainda pode ter deficiências em outras, como a criatividade ou a escrita artística, onde o ChatGPT
ainda pode ter uma ligeira vantagem em termos de originalidade e nuances. Além disso, as preocupações com censura e privacidade continuam sendo fatores que podem afetar sua adoção em certos mercados e contextos. Apesar dessas nuances, a mensagem principal é clara. A China produziu uma IA de qualidade de classe mundial que desafia diretamente a liderança ocidental. Essa capacidade de inovação e a qualidade de seus modelos são o que realmente assusta os Ifensipuisiwa, pois indicam uma mudança fundamental no equilíbrio de poder tecnológico global e a intensificação da guerra pela supremacia em inteligência artificial. A DeepSeek não é apenas um concorrente. É um divisor de águas que força uma reavaliação completa das estratégias e expectativas no campo da IA. Impacto no mercado. O lançamento e a rápida ascensão da DeepSeek tiveram um impacto imediato e significativo no mercado global de tecnologia, especialmente no setor de inteligência artificial e semicondutores. A notícia de que a China havia desenvolvido uma IA de ponta, gratuita e altamente eficiente, gerou uma onda de incerteza, volatilidade e, em alguns casos, pânico entre investidores e empresas ocidentais, que viram suas posições de mercado e suas estratégias de longo prazo serem questionadas. Um dos primeiros e mais visíveis sinais desse impacto foi a queda nas ações da NVIDIA. Em janeiro de 2025, após a divulgação das capacidades da DeepSeek e de sua notável eficiência em não depender de chips de alta gama, as ações da NVIDIA, líder incontestável no fornecimento de hardware para IA, caíram aproximadamente 17% em um curto período. Essa queda representou bilhões de dólares em valor de mercado e refletiu o temor generalizado de que a demanda por seus chips H100, que são cruciais e caríssimos para o treinamento de IA de ponta, pudesse ser drasticamente afetada se a China e outros players pudessem desenvolver IA de alta qualidade sem eles. O pânico se espalhou rapidamente para outras empresas de IA e tecnologia. Ações de diversas companhias do setor, incluindo desenvolvedores de modelos de IA e provedores de infraestrutura, também registraram quedas significativas, e o mercado como um todo perdeu bilhões em valor. A razão para esse pânico é clara e fundamental. Se a China pode produzir IA de alta qualidade a um custo significativamente menor e com menos dependência de hardware caro e restrito, isso ameaça a vantagem competitiva e os modelos de negócios das empresas ocidentais. A premissa de que a liderança em IA exigia investimentos maciços em infraestrutura e chips de ponta foi abalada em suas fundações. Isso levanta a questão de que as empresas ocidentais que investiram bilhões em pesquisa, desenvolvimento e hardware caros podem ver seus modelos de negócios desafiados por uma alternativa gratuita, eficiente e igualmente capaz. A DeepSeek introduz uma nova e disruptiva dinâmica de concorrência no mercado de IA. Ao oferecer seus modelos gratuitamente e com código aberto, ela pressiona os modelos pagos a justificar seus custos com um valor agregado ainda maior, inovações contínuas e serviços diferenciados. Isso pode levar a uma guerra de preços, a uma reestruturação fundamental do mercado ou a uma consolidação, onde a acessibilidade e a eficiência se tornam tão importantes quanto o desempenho bruto e a exclusividade. Embora o mercado tenha se recuperado parcialmente após o choque inicial, a preocupação e a incerteza permanecem. A DeepSeek demonstrou que a competição em IA é real, global e que a China é um player formidável e inovador. Isso força as empresas ocidentais a reavaliar suas estratégias de investimento, a buscar novas formas de inovação e a considerar a possibilidade de que a liderança tecnológica não é mais um dado adquirido, mas algo que precisa ser constantemente defendido e reinventado. O impacto no mercado também se estende à cadeia de suprimentos de semicondutores. Se a demanda por chips de alta gama diminuir devido à eficiência de modelos como o DeepSeek, isso pode ter repercussões para os fabricantes de chips, para os fornecedores de equipamentos de fabricação e para a indústria de tecnologia como um todo, alterando as projeções de crescimento e os planos de investimento. A DeepSeek, portanto, não é apenas um produto tecnológico.
É um catalisador que está remodelando o mercado de IA, forçando uma reavaliação de estratégias de investimento, modelos de negócios e a própria natureza da competição tecnológica global. Sua existência desafia a noção de que a inovação em IA é um jogo de alto custo e alto risco, mostrando que a eficiência e a acessibilidade podem ser igualmente, se não mais, disruptivas. A longo prazo, o impacto da DeepSeek pode levar a um mercado de IA mais diversificado, competitivo e potencialmente mais acessível, mas também a uma intensificação da guerra tecnológica entre as superpotências, com consequências imprevisíveis para a economia global. Reações internacionais. As reações internacionais à DeepSeek foram variadas e complexas, refletindo as intrincadas relações geopolíticas, as diferentes prioridades tecnológicas e os diversos níveis de dependência de cada região em relação às potências globais. A ascensão da IA chinesa gratuita e eficiente não passou despercebida em nenhum canto do mundo, gerando uma mistura de profunda preocupação, intenso interesse e, em muitos casos, uma rápida adoção. Na Europa, a reação foi predominantemente cautelosa e matizada. Muitos países europeus, já profundamente preocupados com a privacidade de dados, a soberania digital e a dependência tecnológica, viram a DeepSeek com uma mistura de interesse genuíno e apreensão estratégica. Por um lado, a ideia de uma IA de ponta gratuita e open source é atraente para pesquisadores, startups e empresas que buscam alternativas aos modelos americanos, muitas vezes caros e proprietários. Por outro lado, as preocupações com a segurança dos dados, a potencial influência do governo chinês sobre a tecnologia e a conformidade com regulamentações como o GDPR são significativas e não podem ser ignoradas. Alguns governos europeus e órgãos reguladores começaram a debater a possibilidade de restringir o uso da DeepSeek em setores sensíveis ou em órgãos governamentais, ecoando as preocupações de segurança dos ensino. Há também um renovado e urgente impulso para desenvolver uma IA europeia robusta e soberana, a fim de reduzir a dependência tanto dos ICXASIWA quanto da China e garantir a autonomia tecnológica do continente. Nos Estados Unidos, como já amplamente discutido, a reação foi de alarme, reavaliação estratégica e, em alguns círculos, de frustração. A DeepSeek é vista como um desafio direto e inegável à liderança tecnológica americana e à eficácia de suas sanções. O governo dos EUASEUS e as empresas de tecnologia estão agora sob intensa pressão para acelerar suas próprias inovações, encontrar maneiras eficazes de competir com modelos gratuitos e reavaliar suas políticas de segurança, controle de exportação e investimento em IA. Há um debate intenso sobre se novas sanções ou restrições, ainda mais rigorosas, são necessárias para conter o avanço chinês em IA e proteger a vantagem competitiva americana. Na Ásia, a reação foi mais matizada e complexa, variando de país para país. A China, naturalmente, promove a DeepSeek como uma vitória tecnológica e um exemplo brilhante de sua capacidade de inovação e autossuficiência. Para muitos países asiáticos, a DeepSeek representa uma alternativa viável, acessível e, em alguns casos, politicamente alinhada aos modelos ocidentais, o que pode ser atraente para aqueles que buscam diversificar suas parcerias tecnológicas ou que têm relações mais próximas com a China. A adoção da DeepSeek em países como a Rússia, Irã e Etiópia, por exemplo, demonstra essa tendência de buscar alternativas. Esses países veem a DeepSeek como uma ferramenta que pode impulsionar seu próprio desenvolvimento tecnológico sem os custos ou as restrições políticas e econômicas associadas aos produtos ocidentais. Em países em desenvolvimento de forma mais ampla, a DeepSeek tem sido recebida com grande interesse e entusiasmo. A gratuidade e a eficiência da IA chinesa a tornam uma opção extremamente atraente para nações com orçamentos limitados e infraestrutura tecnológica menos avançada. Isso permite que esses países acessem capacidades de IA de ponta, que de outra forma estariam fora de seu alcance financeiro e técnico. Essa adoção em massa
pode expandir significativamente a influência tecnológica e geopolítica da China, criando um ecossistema global de IA que é menos centrado no Ocidente e mais alinhado com as tecnologias e, potencialmente, com os valores chineses. Em resumo, as reações internacionais à DeepSeek sublinham a natureza global, complexa e multifacetada da corrida pela IA. Enquanto os CEOs veem a DeepSeek como uma ameaça existencial à sua hegemonia tecnológica e geopolítica, a China a vê como uma ferramenta poderosa para expandir sua influência e promover sua visão de um futuro tecnológico. A Europa e outros países navegam nesse cenário complexo, buscando equilibrar inovação, segurança, soberania digital e suas próprias agendas nacionais. A DeepSeek não é apenas um produto tecnológico. É um catalisador que está remodelando as alianças, as estratégias tecnológicas e o equilíbrio de poder em todo o mundo, forçando cada nação a reavaliar seu lugar na nova e emergente ordem da inteligência artificial. Preocupações de segurança. As preocupações de segurança em torno da DeepSeek são um dos pilares fundamentais da apreensão dos Estados e de outras nações ocidentais, e elas se estendem muito além das questões de segurança cibernética tradicional. Essas preocupações abrangem aspectos críticos como privacidade de dados, censura, controle governamental e, em última instância, a segurança nacional e a soberania digital. A natureza open source e gratuita da DeepSeek, embora atraente para muitos, também levanta bandeiras vermelhas significativas para aqueles que temem o uso indevido da tecnologia por parte de um Estado-nação com uma agenda geopolítica específica. Uma das principais e mais urgentes preocupações é a privacidade de dados. Como um modelo de IA desenvolvido na China, há um temor generalizado e bem fundamentado de que os dados dos usuários que interagem com a DeepSeek possam ser acessados, coletados ou até mesmo monitorados pelo governo chinês. A legislação chinesa de segurança cibernética e inteligência nacional, entre outras leis, exige explicitamente que as empresas chinesas colaborem com as agências de inteligência e segurança do Estado, fornecendo dados e assistência quando solicitado. Isso significa que qualquer informação sensível, propriedade intelectual, dados pessoais ou comunicações processadas pela DeepSeek poderiam, teoricamente, ser acessados por Pequim. Para empresas e indivíduos em países ocidentais, isso representa um risco inaceitável de espionagem corporativa, vigilância governamental em massa e roubo de propriedade intelectual, minando a confiança e a segurança. A questão da censura e controle é outra preocupação fundamental e ideológica. Modelos de IA desenvolvidos na China são obrigados a aderir às diretrizes e políticas do Partido Comunista Chinês, PCC. Isso significa que a DeepSeek pode ser programada para censurar informações consideradas sensíveis ou politicamente carregadas pelo governo chinês, promover narrativas oficiais ou evitar tópicos que possam ser críticos ao regime. Para usuários que buscam informações imparciais, objetivas e sem restrições, isso pode comprometer a confiabilidade, a utilidade e a integridade do modelo. A ideia de uma IA que não é verdadeiramente livre ou neutra levanta questões profundas sobre a manipulação de informações, a disseminação de propaganda e o impacto na liberdade de expressão global. Do ponto de vista da segurança nacional, os EUA temem que a dependência de tecnologia chinesa em setores críticos possa criar vulnerabilidades sistêmicas. Se a DeepSeek for amplamente adotada em infraestruturas críticas, como redes de energia, sistemas de transporte, sistemas de defesa, agências de inteligência ou setores financeiros, existe o risco de que ela possa conter backdoors ocultos ou falhas de segurança intencionais que poderiam ser exploradas pelo governo chinês. Isso poderia permitir a sabotagem de sistemas, a coleta de informações estratégicas vitais ou a interrupção de operações essenciais em tempos de conflito ou tensão geopolítica. A ideia de que um adversário geopolítico possa ter acesso ou controle sobre a IA que alimenta sistemas críticos é uma ameaça existencial à soberania
e a resiliência de uma nação. Além disso, a natureza open source de alguns modelos da DeepSeek, embora promova a inovação e a colaboração, também pode apresentar riscos de segurança. Embora a transparência do código possa, em teoria, permitir a identificação de vulnerabilidades por uma comunidade global, também pode expor o modelo a ataques, manipulações ou explorações por atores maliciosos que buscam falhas para seus próprios fins. A comunidade de segurança cibernética está constantemente avaliando os riscos associados a modelos de IA de código aberto, especialmente aqueles com implicações geopolíticas e de segurança tão significativas. Em suma, as preocupações de segurança em torno da DeepSeek são complexas, multifacetadas e de longo alcance, abrangendo desde a privacidade individual e corporativa até a segurança nacional e a integridade da informação. Elas refletem a desconfiança subjacente e a rivalidade estratégica entre os IPFUNUA e a China, e a crescente percepção de que a tecnologia, especialmente a IA, é uma ferramenta de poder geopolítico e de controle. A DeepSeek, com sua combinação de capacidades avançadas e origem chinesa, está no centro desse debate, forçando uma reavaliação urgente das políticas de segurança, da gestão de riscos e da soberania digital em um mundo cada vez mais impulsionado pela inteligência artificial. Privacidade e dados. A questão da privacidade e do tratamento de dados é, sem dúvida, uma das maiores e mais sensíveis fontes de preocupação em relação à DeepSeek, especialmente para usuários, empresas e governos fora da China. Em um mundo onde os dados são frequentemente considerados o novo petróleo, um recurso estratégico de valor incalculável, a forma como uma inteligência artificial coleta, armazena, processa e utiliza as informações de seus usuários tem implicações profundas e de longo alcance para a segurança individual, corporativa e, crucialmente, para a segurança nacional. A principal e mais urgente apreensão decorre do fato inegável de que a DeepSeek é uma empresa chinesa e, como tal, está intrinsecamente sujeita às leis e regulamentações da República Popular da China. A Lei de Segurança Cibernética da China, a Lei de Inteligência Nacional e outras legislações relacionadas exigem explicitamente que as empresas chinesas forneçam dados e assistência técnica às agências de inteligência e segurança do Estado quando solicitado. Isso significa que, teoricamente, qualquer dado que um usuário insira na DeepSeek, seja uma consulta de pesquisa, um documento para análise, um trecho de código para depuração ou até mesmo conversas pessoais, poderia ser acessado, monitorado ou coletado pelo governo chinês. Para indivíduos, isso levanta sérias e legítimas preocupações com a vigilância governamental em massa. Se um usuário está discutindo tópicos sensíveis, realizando pesquisas confidenciais, desenvolvendo projetos inovadores ou simplesmente compartilhando informações pessoais, há o risco real de que esses dados possam ser monitorados, analisados e utilizados para fins que não são do interesse do usuário, ou que podem até mesmo ser prejudiciais. Isso é particularmente preocupante para jornalistas, ativistas de direitos humanos, pesquisadores, acadêmicos e qualquer pessoa que opere em ambientes onde a liberdade de expressão, a privacidade ou a segurança pessoal são valores fundamentais e frequentemente ameaçados. Para empresas, o risco é ainda maior e mais complexo. A utilização da DeepSeek para processar dados corporativos, segredos comerciais, planos estratégicos, informações financeiras ou propriedade intelectual pode expor essas informações críticas à espionagem corporativa patrocinada pelo Estado. Empresas ocidentais que utilizam a DeepSeek podem inadvertidamente estar entregando informações valiosas e estratégicas aos seus concorrentes chineses ou diretamente ao governo chinês, o que pode minar sua vantagem competitiva, causar perdas financeiras significativas e comprometer sua posição no mercado global. A questão da propriedade intelectual, PI, também é crítica. Se desenvolvedores ou empresas utilizam a DeepSeek para gerar código, designs, algoritmos ou outros conteúdos criativos e inovadores,
existe o temor de que essa propriedade intelectual possa ser comprometida, copiada ou utilizada indevidamente por terceiros ou pelo próprio Estado chinês. A natureza open source de alguns modelos da DeepSeek, embora promova a colaboração, também pode tornar mais complexa a rastreabilidade e a proteção da propriedade intelectual em um ambiente onde as regras de PI são interpretadas de forma diferente. Além disso, há a preocupação com a localização dos dados e a soberania dos dados. Onde os servidores da DeepSeek estão fisicamente localizados? Como os dados são transferidos, armazenados e protegidos? A falta de transparência sobre essas práticas pode aumentar a desconfiança e dificultar a conformidade com regulamentações internacionais de privacidade. Em contraste, muitas empresas ocidentais de IA operam sob regulamentações de privacidade de dados mais rigorosas, como o GDPR na Europa ou leis de privacidade estaduais nos USA, que oferecem maior proteção e garantias aos usuários. A DeepSeek, como qualquer outra IA, aprende e evolui com os dados que processa. Se esses dados incluem informações sensíveis ou vieses, isso pode afetar o comportamento futuro do modelo e suas saídas. A falta de controle e transparência sobre como esses dados são usados para treinar e refinar o modelo é uma preocupação adicional que afeta a confiabilidade e a imparcialidade. Em resumo, as questões de privacidade e dados em torno da DeepSeek são um campo minado de riscos potenciais e reais. Elas refletem a tensão fundamental entre a inovação tecnológica, a proteção da privacidade e a segurança nacional em um mundo onde as fronteiras digitais são cada vez mais tênues e as disputas geopolíticas se manifestam no ciberespaço. Para o Seifried e seus aliados, a DeepSeek não é apenas uma ferramenta de IA, mas um vetor potencial para a coleta de inteligência, a projeção de poder e a subversão da segurança, o que exige uma análise cuidadosa, uma gestão de riscos rigorosa e uma reavaliação profunda por parte de qualquer um que considere sua adoção. Censura e controle. A questão da censura e do controle governamental é uma preocupação intrínseca, inevitável e fundamental quando se discute uma inteligência artificial desenvolvida na China, como a DeepSeek. Diferentemente das empresas de tecnologia ocidentais, que operam sob diferentes regimes de liberdade de expressão, privacidade e governança corporativa, as empresas chinesas estão sujeitas a um rigoroso controle estatal e a diretrizes ideológicas explícitas do Partido Comunista Chinês, PCC. Essa distinção é crucial para entender as implicações da DeepSeek. Isso significa que a DeepSeek, como qualquer outra plataforma de IA chinesa, é obrigada por lei e por política a aderir às políticas de censura e propaganda do governo. Em termos práticos, isso pode se manifestar de várias maneiras, impactando diretamente a forma como o modelo interage com os usuários e as informações que ele fornece. 1. Restrição de tópicos sensíveis. A DeepSeek pode ser programada para evitar, filtrar ou fornecer respostas censuradas sobre tópicos considerados sensíveis ou politicamente carregados pelo governo chinês. Isso inclui eventos históricos como o massacre da Praça Tiananmen, questões relacionadas ao Tibete, Xinjiang, Taiwan, a perseguição de grupos religiosos ou dissidentes, críticas ao PCC ou a seus líderes, e qualquer conteúdo que possa ser interpretado como subversivo ou desestabilizador. Se um usuário tentar discutir esses tópicos, a IA pode desviar a conversa, fornecer informações limitadas e tendenciosas, ou simplesmente recusar-se a responder, alegando que o tópico está fora de sua capacidade ou que viola suas diretrizes. 2. Promoção de narrativas oficiais. Além de censurar, a DeepSeek pode ser ativamente utilizada para promover narrativas e pontos de vista que estejam alinhados com a propaganda oficial do governo chinês. Isso pode incluir a glorificação de políticas governamentais, a minimização de problemas sociais ou econômicos, a apresentação de uma visão favorável da China em relação a outros países, ou a refutação de críticas internacionais. Para usuários que buscam informações imparciais e objetivas, isso compromete fundamentalmente
a confiabilidade e a integridade do modelo como fonte de conhecimento. 3. Falta de neutralidade e vieses ideológicos. A ideia de uma IA neutra ou objetiva é um ideal fundamental para muitos usuários ocidentais. No entanto, a DeepSeek, por sua natureza e origem, não pode ser verdadeiramente neutra em todos os contextos. Suas respostas serão moldadas pelas diretrizes de censura, pelos valores do Estado chinês e pelos vieses inerentes aos seus dados de treinamento, que podem ser curados para refletir uma perspectiva específica. Isso levanta questões éticas e filosóficas profundas sobre o papel da IA na formação da opinião pública, na disseminação de informações e na perpetuação de ideologias. 4. Implicações para a liberdade de expressão global. Para usuários em países onde a liberdade de expressão é um direito fundamental e inalienável, a utilização de uma IA sujeita à censura chinesa pode ser vista como uma ameaça direta. Isso pode limitar a capacidade dos usuários de explorar livremente ideias, fazer perguntas críticas, acessar informações sem restrições ou engajar-se em debates abertos. A adoção generalizada da DeepSeek poderia, teoricamente, levar a uma homogeneização da informação e a uma restrição do discurso global, com implicações para a democracia e o pluralismo. 5. Controle direto sobre o desenvolvimento e a direção. O governo chinês não apenas impõe regras de censura, mas também exerce um controle significativo sobre o desenvolvimento, a pesquisa e a direção estratégica da IA. Isso significa que as prioridades de desenvolvimento da DeepSeek podem ser influenciadas por objetivos estratégicos do Estado, como aprimorar a vigilância, aprimorar a capacidade militar ou promover a estabilidade social, em vez de serem puramente impulsionadas pela inovação aberta ou pelas necessidades do mercado global. Para os Hua e seus aliados, essa capacidade de censura e controle é uma preocupação de segurança nacional e ideológica de primeira ordem. Ela representa uma ameaça à liberdade de informação, à democracia, aos valores ocidentais e à integridade do espaço digital global. A DeepSeek, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta tecnológica avançada, mas um instrumento potencial de soft power, controle ideológico e influência geopolítica, o que intensifica a guerra tecnológica e ideológica entre as superpotências. A escolha de usar ou não a DeepSeek, portanto, não é apenas uma decisão técnica ou econômica, mas uma declaração sobre os valores, a soberania digital e a visão de mundo que se deseja promover. Argumentos de quem apoia DeepSeek. Apesar das preocupações legítimas levantadas pelos Hua e por alguns setores ocidentais, a DeepSeek tem uma base sólida de apoio e argumentos convincentes que justificam sua existência, sua abordagem e sua crescente adoção global. Esses argumentos se concentram principalmente na inovação, acessibilidade, eficiência, na promoção de uma competição saudável no mercado de IA e na democratização do acesso à tecnologia de ponta. 1. Democratização da IA de ponta. Um dos argumentos mais fortes e amplamente aceitos a favor da DeepSeek é sua contribuição inegável para a democratização da inteligência artificial. Ao oferecer seus modelos de forma gratuita, e em muitos casos com código aberto, a DeepSeek torna a IA de ponta acessível a um público muito mais amplo e diversificado. Isso inclui desenvolvedores independentes, pequenas e médias empresas, PMEs, com orçamentos limitados, pesquisadores em universidades de países em desenvolvimento e, crucialmente, nações inteiras que não teriam os recursos financeiros para pagar por modelos proprietários caros ou para construir sua própria infraestrutura de IA do zero. Essa acessibilidade pode impulsionar a inovação em escala global, permitindo que mais pessoas experimentem, construam e apliquem a IA em suas próprias necessidades e contextos locais, acelerando o progresso em diversas áreas. 2. Inovação e competição saudável. A DeepSeek prova de forma contundente que a China é capaz de inovar de forma original e não apenas copiar ou adaptar tecnologias existentes. Sua capacidade de desenvolver uma IA de alta qualidade, com um custo de treinamento significativamente menor
e maior eficiência tecnológica desafia o monopólio e a hegemonia das empresas ocidentais no campo da IA. Essa competição é vista como extremamente saudável e necessária, pois força todos os players do mercado a inovar mais rapidamente, a melhorar seus produtos, a otimizar seus custos e a oferecer mais valor aos usuários. Sem a DeepSeek, o mercado de IA poderia se tornar complacente, com menos incentivos para a inovação disruptiva e preços mais altos. 3. Eficiência e sustentabilidade tecnológica. A eficiência tecnológica da DeepSeek, que permite que ela opere com menos hardware e menor consumo de energia, é um grande ponto a seu favor. Em um mundo cada vez mais consciente dos custos energéticos e da pegada de carbono da tecnologia, uma IA que é mais verde e mais barata de operar é uma vantagem significativa. Isso não só reduz os custos operacionais, mas também torna a tecnologia mais sustentável a longo prazo. Além disso, essa eficiência permite que a tecnologia seja implantada em regiões com infraestrutura limitada, onde o acesso a chips de alta gama ou energia abundante e estável é um desafio constante. 4. Alternativa às soluções ocidentais. Para muitos países e empresas, a DeepSeek oferece uma alternativa viável e atraente às soluções de IA dominadas pelos IIUA. Isso é particularmente atraente para nações que buscam diversificar suas parcerias tecnológicas, reduzir sua dependência de um único fornecedor, seja ele americano ou chinês, ou que tem relações geopolíticas complexas com o Ocidente. A DeepSeek permite que esses atores tenham mais opções, maior autonomia em suas estratégias de IA e a capacidade de negociar em melhores condições. 5. Comunidade open source e colaboração. A natureza open source de alguns modelos da DeepSeek fomenta uma comunidade global vibrante de desenvolvedores e pesquisadores. Isso permite que o código seja inspecionado, melhorado, adaptado e auditado por uma vasta rede de colaboradores, acelerando o ciclo de inovação e garantindo que o modelo seja robusto, versátil e adaptável a diversas necessidades. A transparência do código também pode, paradoxalmente, ajudar a construir confiança, pois permite que especialistas externos auditem o modelo em busca de vulnerabilidades ou vieses, embora as preocupações com o controle estatal ainda persistam. 6. Foco em aplicações práticas e produtividade. A DeepSeek tem demonstrado um forte foco em aplicações práticas e de alta utilidade, como codificação, análise de dados e raciocínio lógico, que são essenciais para a produtividade e a inovação em diversos setores da economia. Sua proficiência nessas áreas a torna uma ferramenta de trabalho poderosa e um motor para o avanço tecnológico em muitas indústrias, desde o desenvolvimento de software até a pesquisa científica. Em suma, os apoiadores da DeepSeek veem a IA chinesa não como uma ameaça existencial, mas como um catalisador para um futuro de IA mais inclusivo, competitivo, eficiente e globalmente distribuído. Eles argumentam que a inovação não deve ser monopolizada por uma única região ou por um grupo seleto de empresas, e que a DeepSeek é um exemplo claro de como a tecnologia pode ser desenvolvida e distribuída para o benefício de todos, impulsionando o progresso global em inteligência artificial e desafiando as narrativas de hegemonia tecnológica. Argumentos de quem critica a DeepSeek. Enquanto a DeepSeek é elogiada por sua inovação e acessibilidade, as críticas e preocupações levantadas por setores ocidentais, especialmente nos IMCXUA, são substanciais, bem fundamentadas e multifacetadas. Essas críticas se concentram principalmente em questões de segurança, privacidade, censura, controle governamental e nas implicações geopolíticas de longo alcance de uma IA chinesa de ponta que busca uma adoção global massiva. 1. Riscos de segurança e espionagem estatal. A principal e mais urgente crítica é o risco inerente de que a DeepSeek possa ser usada como uma ferramenta para espionagem cibernética ou coleta de inteligência pelo governo chinês. Dada a legislação chinesa, que exige explicitamente que as empresas colaborem com as agências de segurança e inteligência do Estado, há um temor legítimo e bem fundamentado
de que dados sensíveis, propriedade intelectual, segredos comerciais e informações confidenciais processadas pela DeepSeek possam ser acessados, monitorados ou coletados por Pequim. Isso representa uma ameaça direta à segurança nacional de outros países e à competitividade de empresas ocidentais, minando a confiança no ambiente digital. 2. Censura e manipulação de informações. Críticos apontam que a DeepSeek, como um produto chinês, estará intrinsecamente sujeita às rigorosas políticas de censura e propaganda do governo. Isso significa que o modelo pode ser programado para evitar tópicos politicamente sensíveis, promover narrativas oficiais ou fornecer informações tendenciosas que se alinham com a agenda do Partido Comunista Chinês. Essa falta de neutralidade e a potencial manipulação de informações são vistas como uma ameaça à liberdade de expressão, à objetividade da informação e à capacidade dos usuários de acessar um conhecimento irrestrito e imparcial. 3. Falta de transparência e confiança na governança. Embora alguns modelos da DeepSeek sejam open source, a governança corporativa e o controle final sobre o desenvolvimento, a operação e a direção estratégica da empresa permanecem opacos. A falta de transparência sobre como os dados são coletados, armazenados, processados, quem tem acesso a eles e como as decisões são tomadas, gera uma profunda desconfiança. Para muitos, a promessa de código aberto não é suficiente para mitigar as preocupações fundamentais com a influência e o controle estatal. 4. Vieses e propaganda ideológica. Modelos de IA são treinados em vastos conjuntos de dados, e esses dados podem conter vieses culturais, sociais ou ideológicos. Se os dados de treinamento da DeepSeek refletem vieses culturais ou ideológicos chineses, ou se são intencionalmente curados para promover certas visões políticas, isso pode se manifestar nas saídas do modelo. Críticos temem que a DeepSeek possa ser usada para disseminar propaganda, moldar a opinião pública de forma sutil, mas eficaz, ou influenciar decisões em contextos críticos. 5. Ameaça à liderança tecnológica ocidental. Para os chinês, a DeepSeek representa uma ameaça direta e existencial à sua liderança tecnológica em IA. A capacidade da China de produzir IA de ponta a um custo menor e com menos dependência de hardware avançado mina a eficácia das sanções americanas e desafia a vantagem competitiva das empresas ocidentais. Isso é visto como um movimento estratégico agressivo na guerra tecnológica mais ampla, onde a China busca superar os imperialismos IA e estabelecer sua própria hegemonia tecnológica. 6. Implicações geopolíticas e de soft power. A adoção global da DeepSeek, especialmente em países em desenvolvimento ou em nações com relações tensas com o Ocidente, é vista como uma expansão da influência geopolítica e do soft power chinês. Críticos temem que isso possa criar um ecossistema de IA global que é menos alinhado com os valores democráticos e mais suscetível ao controle e à influência de Pequim, alterando o equilíbrio de poder global. 7. Confiabilidade e auditoria em aplicações críticas. Embora a DeepSeek demonstre alta qualidade em muitas tarefas, a confiabilidade a longo prazo e a capacidade de auditoria independente de seus sistemas são questionadas, especialmente em aplicações críticas. Em setores como defesa, saúde, infraestrutura ou finanças, a confiança na integridade, na segurança e na imparcialidade do modelo é primordial, e qualquer dúvida pode ter consequências catastróficas. Em resumo, os críticos da DeepSeek veem a IA chinesa não apenas como uma ferramenta tecnológica avançada, mas como um instrumento de poder estatal que, apesar de suas capacidades técnicas impressionantes, carrega riscos significativos e inaceitáveis para a privacidade, a segurança, a liberdade de informação e a soberania digital. Eles argumentam que a gratuidade e a acessibilidade não devem ofuscar as preocupações fundamentais sobre a origem, o controle e as intenções por trás da tecnologia, e que a adoção da DeepSeek deve ser abordada com extrema cautela, uma análise de risco rigorosa e uma compreensão clara de suas implicações geopolíticas e éticas. Guerra tecnológica.
ou a China. A ascensão da DeepSeek não pode ser compreendida isoladamente. Ela é um capítulo crucial, complexo e altamente estratégico na crescente e implacável guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Essa rivalidade não é apenas sobre quem produz a melhor tecnologia ou quem detém a patente mais inovadora, mas sobre quem controlará o futuro da inovação, da economia global, da segurança nacional e, em última instância, do poder geopolítico mundial. É uma batalha pela supremacia no século XXI. A guerra tecnológica intensificou-se significativamente a partir de 2018-2019, quando o governo dos EUA, sob a administração Trump, começou a impor sanções e restrições comerciais e tecnológicas a empresas chinesas de destaque, como a Huawei, a ZTE e, posteriormente, outras gigantes da tecnologia. As razões citadas eram principalmente preocupações de segurança nacional, o suposto roubo de propriedade intelectual e a utilização de tecnologia chinesa para fins de vigilância e controle. O objetivo declarado era frear o avanço tecnológico da China, especialmente em áreas críticas como 5G, semicondutores avançados e inteligência artificial, onde a China estava rapidamente se tornando um concorrente formidável e, para os israelenses, uma ameaça. Em 2020, as sanções se tornaram ainda mais rigorosas, limitando drasticamente o acesso da China a chips avançados e a equipamentos de fabricação de semicondutores de ponta. A lógica americana era que, ao cortar o acesso da China a essa tecnologia fundamental, que é o cérebro de qualquer sistema de IA, os IMUCIUA poderiam manter sua liderança e impedir que a China usasse a tecnologia para fins militares, de vigilância em massa ou para desafiar a ordem global. Em 2022, novas rodadas de sanções foram implementadas, visando ainda mais a capacidade da China de desenvolver IA de ponta e supercomputação. Nesse contexto de intensa pressão e restrição, a DeepSeek emerge como uma resposta direta, poderosa e surpreendentemente eficaz à estratégia americana de contenção. Sua capacidade de desenvolver IA de alta qualidade com um custo de treinamento significativamente menor e, crucialmente, sem depender dos chips de alta gama que os EUA tentam restringir, é um testemunho da resiliência, da engenhosidade e da capacidade de adaptação da engenharia chinesa. A DeepSeek demonstra que a China está encontrando maneiras inovadoras de contornar as sanções, desenvolvendo suas próprias soluções, promovendo a autossuficiência tecnológica e, em alguns casos, até mesmo superando as expectativas. A estratégia chinesa na guerra tecnológica é multifacetada e de longo prazo. 1. Desenvolvimento independente e autossuficiência. Investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para criar suas próprias tecnologias, desde chips e software de design até modelos de IA e sistemas operacionais, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. 2. Contornar sanções. Encontrar soluções inovadoras para operar com hardware menos avançado, otimizar algoritmos para menor consumo de recursos ou desenvolver alternativas domésticas para componentes críticos. 3. Conquistar mercados globais. Promover ativamente suas tecnologias, como a DeepSeek em escala global, especialmente em países em desenvolvimento, para expandir sua influência, criar um ecossistema tecnológico alternativo ao ocidental e estabelecer novos padrões. 4. Desafiar a hegemonia americana. Posicionar-se como um líder tecnológico global, desafiando a primazia dos EUA e buscando um novo equilíbrio de poder e influência no cenário internacional. A estratégia americana, por sua vez, foca em 1. Manter liderança tecnológica, continuar a inovar e investir maciçamente em IA, semicondutores e outras tecnologias de ponta para manter a vantagem. 2. Impor sanções e controles de exportação. Utilizar restrições comerciais e tecnológicas para frear o avanço chinês e limitar seu acesso a tecnologias críticas. 3. Proteger propriedade intelectual. Combater o roubo de propriedade intelectual e garantir que as empresas americanas mantenham sua vantagem competitiva e inovadora.
4. Bloquear China. Impedir que a China utilize sua tecnologia para fins que ameacem a segurança nacional dos Islamiwa ou de seus aliados, ou para expandir sua influência de forma coercitiva. A DeepSeek, ao demonstrar que a China pode competir em IA de forma eficaz, mesmo sob pressão e restrições, intensifica essa guerra. Ela força os Islamiwa a reavaliar a eficácia de suas sanções e a buscar novas estratégias e abordagens. A corrida pela IA não é apenas uma competição por inovação, é uma batalha por controle, influência e o futuro da ordem global. A DeepSeek é um símbolo poderoso dessa batalha, mostrando que a China está determinada a não ser deixada para trás e que está disposta a lutar por sua posição no topo da pirâmide tecnológica global, redefinindo as regras do jogo. Adoção global. A adoção global da DeepSeek é um dos aspectos mais impactantes de sua ascensão e uma fonte significativa de preocupação estratégica para os Estados Unidos e seus aliados. A combinação de ser uma IA de ponta, gratuita e altamente eficiente a torna uma opção extremamente atraente e disruptiva para uma vasta gama de usuários, empresas e países em todo o mundo, especialmente aqueles que buscam alternativas às soluções ocidentais ou que operam sob restrições financeiras e tecnológicas. Em países em desenvolvimento, a DeepSeek encontrou um terreno fértil para sua rápida e massiva adoção. Nações com orçamentos limitados para tecnologia, infraestruturas menos avançadas e uma necessidade urgente de impulsionar o desenvolvimento, veem na DeepSeek uma oportunidade sem precedentes de acessar capacidades de inteligência artificial de classe mundial, sem os custos proibitivos associados aos modelos proprietários ocidentais. A gratuidade elimina uma barreira financeira significativa, enquanto a eficiência tecnológica, que permite que a DeepSeek opere com hardware menos potente e mais acessível, resolve o problema da falta de acesso a chips de alta gama e infraestrutura de computação cara. Exemplos notáveis de adoção e interesse incluem Rússia. Em meio a sanções ocidentais abrangentes e a uma busca por autossuficiência tecnológica e parcerias alternativas, a Rússia tem demonstrado grande interesse e uma crescente adoção da DeepSeek. A IA chinesa oferece uma alternativa viável para pesquisa, desenvolvimento e aplicações em diversos setores, desde a indústria até a defesa, sem as restrições ou a dependência de fornecedores ocidentais. Irã. Similarmente, o Irã, que enfrenta sanções internacionais severas e busca fortalecer suas capacidades tecnológicas e sua autonomia, tem visto a DeepSeek como uma ferramenta valiosa. A acessibilidade, a capacidade e a origem da IA chinesa se alinham com os objetivos do Irã de desenvolver sua própria indústria de tecnologia e reduzir a influência ocidental. Etiópia e outros países africanos. Em países africanos como a Etiópia, a DeepSeek representa uma oportunidade de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a inovação local e a digitalização de suas economias. A gratuidade e a eficiência tornam a IA acessível para startups, universidades, pesquisadores e governos que buscam alavancar a inteligência artificial para resolver problemas locais, impulsionar o crescimento econômico e melhorar os serviços públicos, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. América Latina e Sudeste Asiático. Muitos países nessas regiões, que buscam diversificar suas parcerias tecnológicas e reduzir a dependência de um único bloco, também estão explorando a DeepSeek como uma alternativa viável e atraente. As razões para essa adoção global são claras e poderosas. 1. Gratuidade. A ausência de custos de licença ou assinatura é um fator decisivo para muitos usuários e organizações, especialmente em regiões com recursos limitados. 2. Sem restrições de acesso. Ao contrário de alguns modelos ocidentais, que podem ter restrições geográficas ou políticas, a DeepSeek é amplamente acessível, o que a torna atraente para países que enfrentam sanções ou que buscam evitar a dependência de potências ocidentais. 3. Não requer cartão de crédito, facilidade de pagamento. A facilidade de acesso, sem a necessidade de métodos de pagamento ocidentais ou complexos,
simplifica a adoção em muitas partes do mundo. 4. Funciona bem. A qualidade e o desempenho da DeepSeek são comparáveis aos modelos de ponta, o que significa que os usuários não estão sacrificando a qualidade pela acessibilidade. A implicação dessa adoção global é profunda e de longo alcance. Para a China, isso significa uma expansão significativa de sua influência global e soft power. Ao fornecer tecnologia de ponta gratuitamente, a China constrói boa vontade, estabelece padrões tecnológicos que podem favorecer seus próprios interesses a longo prazo e cria um ecossistema de IA que é menos centrado no Ocidente e mais alinhado com as tecnologias e potencialmente com os valores chineses. Para os EUA, essa adoção global representa uma perda de mercado e uma erosão de sua liderança tecnológica e geopolítica. Se mais países se voltarem para a DeepSeek, isso pode reduzir a demanda por produtos de IA ocidentais, diminuir a influência dos EUA na definição de padrões tecnológicos globais e minar sua capacidade de projetar poder através da tecnologia. O equilíbrio de poder em IA está mudando rapidamente e a DeepSeek é um catalisador fundamental nesse processo. O futuro é incerto, mas a tendência de adoção global da DeepSeek sugere uma reconfiguração significativa do cenário tecnológico e geopolítico mundial, com a China emergindo como um player cada vez mais dominante. Comparação com ChatGPT. Para entender a verdadeira dimensão do impacto e da ameaça percebida da DeepSeek, é essencial realizar uma comparação direta e detalhada com o ChatGPT, o modelo de linguagem da OpenAI, que por muito tempo foi considerado o padrão ouro da inteligência artificial generativa e um símbolo da inovação ocidental. Essa comparação revela não apenas as capacidades impressionantes da DeepSeek, mas também as mudanças fundamentais e as novas dinâmicas no panorama global da IA. A ascensão da DeepSeek não é apenas mais uma notícia no mundo da tecnologia. É um evento sísmico que ressoa em múltiplos níveis, forçando uma reflexão profunda sobre o futuro da inteligência artificial, a dinâmica do poder global e os valores que moldarão a era digital. Este fenômeno nos obriga a questionar premissas antigas e a confrontar uma nova realidade, onde a inovação não segue mais um caminho linear ou geográfico previsível. A DeepSeek é um espelho que reflete as tensões e as ambições de um mundo multipolar, onde a tecnologia se tornou o principal campo de batalha. Primeiramente, ela desafia a noção de que a inovação de ponta em IA é um privilégio exclusivo de um punhado de empresas ocidentais, com orçamentos ilimitados e acesso irrestrito a hardware de última geração. A DeepSeek demonstra que a engenhosidade, a otimização e uma abordagem estratégica podem superar barreiras de custo e sanções, entregando resultados comparáveis com uma fração dos recursos. Isso não é apenas um feito técnico, é uma declaração de resiliência e autossuficiência que ressoa profundamente com a estratégia chinesa de se tornar uma potência tecnológica independente. A eficiência de custo e energética da DeepSeek sugere que o futuro da IA pode ser mais acessível e menos intensivo em recursos do que se imaginava, o que tem implicações profundas para a democratização da tecnologia em escala global. Em segundo lugar, a DeepSeek intensifica a guerra tecnológica entre os EUA e a China, transformando-a de uma disputa por chips e 5G em uma batalha pela alma da inteligência artificial. As sanções americanas, destinadas a frear o avanço chinês, parecem ter catalisado uma inovação interna ainda mais focada e eficiente. Isso força os EUA a reavaliar suas estratégias de contenção e a considerar que a China não é apenas um imitador, mas um inovador capaz de redefinir as regras do jogo. A corrida pela IA não é apenas sobre quem tem o modelo mais potente, mas sobre quem pode construir um ecossistema tecnológico mais resiliente, acessível e globalmente influente. Em terceiro lugar, a DeepSeek levanta questões éticas e geopolíticas complexas, que não podem ser ignoradas. A gratuidade e a acessibilidade vêm com um custo potencial em termos de privacidade de dados, censura e controle governamental. Para muitos, a promessa de uma IA de ponta gratuita é tentadora.
mas a perspectiva de que essa tecnologia possa ser usada para vigilância, manipulação de informações ou para promover agendas estatais é profundamente perturbadora. Isso nos força a ponderar sobre o valor da liberdade de informação, da privacidade e da soberania digital em um mundo onde a tecnologia é cada vez mais uma extensão do poder estatal. A escolha de adotar ou não a DeepSeek não é apenas uma decisão técnica, mas uma declaração sobre os valores que queremos que moldem nosso futuro digital. Finalmente, a DeepSeek nos convida a uma reflexão sobre o futuro da colaboração e da competição global em IA. Será que veremos uma fragmentação do ecossistema de IA, com diferentes blocos tecnológicos operando sob diferentes regras e valores? Ou a pressão da competição e a necessidade de inovação global forçarão uma maior colaboração e a busca por padrões éticos e de segurança universais? A DeepSeek é um lembrete de que a inteligência artificial é uma força transformadora que transcende fronteiras, mas que seu desenvolvimento e uso são intrinsecamente ligados às aspirações e rivalidades das nações. O futuro da IA, e talvez o futuro da humanidade, dependerá de como navegaremos por essas águas complexas, equilibrando inovação, acessibilidade, segurança e os valores fundamentais que definem nossa sociedade. E aí, pessoal, chegamos ao final desta análise profunda e crucial sobre a DeepSeek, a IA chinesa que está redefinindo as regras do jogo e assustando os EUA. Espero que você tenha compreendido a magnitude do que está acontecendo e o impacto que isso terá em todos nós. Este não é um assunto para ser ignorado. Agora, mais do que nunca, a sua participação é absolutamente essencial. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro da tecnologia e com o equilíbrio de poder global. Então, por favor, não saia daqui sem deixar seu like. Clique no botão de like agora mesmo. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo é relevante e precisa ser visto por mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora. Não perca mais nenhuma análise como esta. Ative o sino de notificação para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo explosivo for lançado. E o mais importante de tudo, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua opinião. Responda às perguntas provocadoras que fizemos. Compartilhe suas ideias, suas preocupações, suas previsões. O debate é a chave para a compreensão. Sua voz é fundamental para enriquecer essa discussão e para que possamos construir um entendimento coletivo sobre esses temas tão complexos.